Boa noite, pessoal. Oswaldo Chiqueza, artista plástico, falando. Prontos para a nossa live de artes? É isso aí. Vamos lá, vamos convidar o Juliano para estar com a gente, certo? Vamos lá, vamos olhar aqui certinho. Vamos convidar o Juliano para estar com a gente. Perfeito. Agora é só aguardar. Aesto! Estamos ficando bom nisso! Que bom, ainda bem. Boa noite, Deixamos Juliano. ter imprevistos técnicos. Feitos totais. Exato. Tiram nosso sossego, nossa paz. Exato. Vamos arrumar aqui, posicionar. Vamos achar uma posição. Aqui acho que tá bom. Pera lá, pera lá. Vamos virar. Melhorou. Melhorou. Perfeito. Boa noite, Juliano. Tudo bem? Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Kátia. Bem-vinda mais uma vez à nossa live. Boa noite, Kátia. Um grande abraço. Obrigado pela força. Sempre aqui com a gente. Muito bom. A live está ocorrendo hoje excepcionalmente, né? Nós não costumamos quebrar o nosso programa, nosso compromisso semanal. Exatamente. Mas dessa vez foi um motivo de força maior ali, né? familiar. Mas a gente, como você disse, um compromisso gigante de estar aqui com o pessoal. Mas, se quiser, podemos falar. Temos uma aniversariante do Juliano, uma afilhada, e aí... Isso. Tivemos... A minha afilhada fez 15 anos. Isso. E eu não pude estar presente, né? Que eu estou aqui longe. Certinho. E o Oswaldo compareceu prestigiando o aniversário, me representando também. Isso, e foi muito, muito, muito lindo, muito lindo. Foi muito bom ter ido, tá? Mas hoje, então, a live para falarmos do que será. O que temos para hoje, Juliano? Então, nós vamos apresentar mais 3 obras, análise crítica pela Rebecca Fuchs, de mais 3 obras da Frida Kahlo. Perfeito. Tem muito mais obras. Eu, pelo que nós estávamos conversando, acredito que nós vamos parar nessas 6. Exato. Para não se estender. São as principais. E qualquer coisa, futuramente a gente pode voltar também, nada impede, né? Exato, exato. Esse seu trabalho de pesquisa é muito bom, que levanta a opinião dessa crítica de arte aí, né? E é claro, Juliano, que eu sempre falo, é um profissional que traz esse conteúdo que você pesquisou, mas ele está aberto a opiniões, tranquilamente, não é mesmo? Sim. E daí é um assunto que, dá para falar muito, realmente. Rende, né? Rende. E até, uma hora nós podemos até pegar o assunto, porque Frida, como que claro, tem todo esse sucesso artístico, mas existe uma reprodução tão grande da imagem da Frida que acredito que vai até além ao histórico artístico dela, né? Eu acho que, de repente, ocorreu um movimento em volta da imagem dela. Não sei se é um movimento publicitário, não sei se... Quase que um meme, né? É um meme, né? Ela é muito característica, né? A monocelha. Monocelha. Até esse assunto da monocelha, toda vez que nós falamos da monocelha, eu lembro de uma ideia que um dia nós tivemos. Quem sabe um dia a gente faz uma live com monocelha, como a Frida. Vamos ver. Vamos ver. Tá certo. Então, vamos lá? Perfeito, perfeito. Vamos abordar. Então, a primeira obra
da Frida, que nós vamos ver a análise crítica hoje, certo, é o veado ferido. exatamente. Até deixei separado aqui para nós vermos só um segundinho. Observarmos, né? Isso, é esse quadro aqui, ó. Perfeito. É esse. Frida, ela causa, né? Os quadros dela, às vezes, se a pessoa vir a primeira vez, vai estranhar, mas tem todo um embasamento, né? Ok. Então eu vou ler e nós vamos conversando. Perfeito, exato. Pintado em 1946, o quadro O Veado Ferido apresenta uma criatura metamorfoseada, uma mistura entre a cabeça de Frida e o corpo de um animal. Perfeito. Na expressão da pintora, não vemos nem medo, nem desespero. Frida apresenta um ar sereno e compenetrado. A escolha do animal não é fortuita. O veado é um ser que representa, ao mesmo tempo, a elegância e a fragilidade e a delicadeza. Exatamente. Interessante essa. Ela busca as imagens de acordo com o que ela quer transmitir, não é? Perfurado por setas. Setas são flechas, né? São flechas, exato. O animal continua perseverante em movimento. Exato. Em movimento por causa da posição das patas, né? Isso, dá para se perceber pela posição anatômica dele que ele está como se fosse em um salto, né? 5 flechas fincam o dorso. Exato. Logo ali, olha lá. Perfeito. E 4 encontram-se espetados no pescoço e próximo da cabeça. Apesar de profundamente ferido, teria sido por um caçador? Indaga quem fez a análise crítica. Exato, exato. O veado segue seu caminho. Gente do céu. Lemos na postura do animal uma identificação com o comportamento de Frida, que seguia em frente apesar de suas dores físicas e psicológicas. Exato. Termina aqui a análise crítica em relação a esse quadro. Eu vi mais um elemento aí que eu quero levantar uma questão. Pode falar. Eu acho muito interessante nós falarmos sobre, além da crítica em si, porque como observadores, nós podemos ter nossas próprias opiniões, não somente a da analista e da crítica, né? Pode falar, Juliana. O que você me diz desse galho ao chão, praticamente embaixo do animal? Perfeito. Veja só, interessante. Boa pergunta, boa pergunta. Como a Frida nada é à toa, né? Essa questão embaixo ali, esse galho, poderia transmitir o quê, né? Uma derrota ou uma perca, né? Porque para ela... O sentido que o animal está correndo é o oposto do galho, né? Do graveto. Do galho. Não graveto. Exato, muito grande exato. Graveto. Nós temos uma... exatamente, exatamente. Ele está quebrado, caído aqui, né? É como se... No sentido contrário ao que ele está indo. Perfeitamente, perfeitamente. É como nós poderíamos destacar como se fosse uma característica surrealista, né? O que traz esse sofrimento que não para a pessoa da Frida, né? E ela tem um certo... Nós percebemos que nas imagens que ela pinta,
uma coisa assim de sofrimento, né? De, Ela relata muito, ela imprime muito nas telas dela as dores que ela vive. Exatamente, exatamente. E olha só, você falando e você falando da questão do galho aqui, eu olhei aqui nessa questão, como cada detalhe dela pode ter um sentido. Esse céu, né, nós podemos ver ali como se fosse raios, né? Uma tormenta, né? Então tem todo um simbolismo, um surrealismo em cima disso, nessa metamorfose ali, né? Uhum. Você prestou muito bem atenção a essa questão desse galho aí. Fica para o observador, né? Tem a direita, mais à direita de onde você está focando. Aí, isso. Sobe um pouquinho mais. Aham. Tá vendo? Então, eu gostaria de falar, esse quebrado. galho aqui parece que me remete a uma imagem, uma pessoa. O que você vê ali? Não, eu estou falando, não é isso. O tronco, Certo. que tem também quebrado. Perfeito, perfeito, perfeito. Não na mesma dimensão do galho que está caído no chão. Exatamente. Parece que há um certo... uma cena para você juntar como se fosse um quebra-cabeça. Para levar uma reflexão, né? Para levar Porque uma você note reflexão. ao fundo todas as árvores em pé, intactas, digamos. Né? Esse lado aqui já vem mais quebrado. E o que você falou muito bem da crítica, Juliano, que a expressão dela é de tranquilidade e a cena não é tranquila. Exato. Né? Existe destruição aqui. E é um quadro muito importante, viu? Muito célebre, muito marcante na vida da Frida. Perfeito. Bacana. Perfeito. E aí, como você disse, né, nós vamos ter mais uns 2 quadros para nós fazermos a análise, né? Isso. Vamos lá, você que manda, Juliano. Estou me ajeitando aqui. Pronto. Você está no computador? Isso. Passa para o autorretrato com vestido de veludo. Exatamente. Vamos lá, ver se eu acerto. Perfeito. Esse quadro aqui. Este quadro eu achei muito bonito. Um dos mais bonitos que eu vi da Frida. Realmente temos aqui um quadro que podemos dizer que é bonito, que é belo, né? Tem uma... Que não retrata sofrimento, dor. Isso, tem uma sutileza, um refinamento. Ela, vamos dizer, fina, né? Os traços delicados. Muito interessante. E o que a crítica de arte fez, falou desse quadro, Juliano? Então, o título do quadro é Autorretrato com vestido de veludo. Ele é de 1926. Certo, perfeito. Os autorretratos são bastante frequentes na produção da pintora mexicana. Esse é ainda mais especial porque foi considerado a primeira obra de arte da Frida. Olha que interessante. Pintado em 1926 para o seu antigo noivo Alejandro Gomes Arias. Perfeito. A fissura pelos autorretratos surgiu após um acidente de bonde ocorrido em 1925, quando Frida teve que se submeter a uma série de cirurgias e ficou presa a uma cama de hospital à beira da morte.
Perfeito. Entediada com movimentos limitados, os pais tiveram a ideia de instalar um cavalete adaptado sobre a cama e trazer material para a pintura. Eles também instalaram espelhos no quarto para que ela pudesse se ver sobre diversos ângulos. Como passava muito tempo sozinho, Frida intuiu que era o seu melhor assunto. Daí brotou a ideia de investir na pintura de autorretratos. Uma frase célebre da pintora é: pinto a mim mesma porque sou sozinha e porque sou o assunto que conheço melhor. É interessante isso. Uhum. Né? Ao fundo do autorretrato, com vestido de veludo, vemos o mar, símbolo da vida, e uma única nuvem, lembrando as dificuldades pelo caminho. Exato. Perfeitamente. Perfeitamente. Correto? Correto. O que eu posso... vamos continuar ainda falando dele, do quadro. O que eu observo aqui é, como você disse, né, um dos primeiros quadros da Frida, e acho que o sofrimento maior dela estava começando aí nessa questão que ela estava acamada e encontraram a pintura como um meio de expressão. Então, eu não percebo aqui ainda nesse quadro aquela transmissão do sofrimento. Então, são pinceladas lisas, cores harmoniosas, uma pele suave. Existe até uma presença que eu estava analisando aqui mais de perto, que nesses detalhes aqui eu tenho até uma cor dourada, que, por exemplo, assim, indica cores, apesar desse fundo sombrio que parece vir, parece que é um retrato feliz, vamos dizer, né? Ela está com as bochechas maquiadas, né? Coradas. Isto, perfeito, perfeito. Claro, sendo um autorretrato, e principalmente no caso aqui nós enxergamos as monocelhas dela, se ela estivesse retratando alguma outra pessoa nesse quadro, nós não conseguiríamos dizer assim de quem é o quadro. Ficaria uma incógnita. Sim, sim. Que está bem diverso do que ela costuma pintar, né? Pode continuar, Juliano. Fique à vontade. Vamos lá, vamos falando. Aí é uma questão minha. E Frida atravessava tantos problemas, certo. E uma única nuvem retratando o sofrimento dela? Então, exato. Fica mais para reflexão, né? Exato, nesse detalhe aqui, né? E aí exato, uma nuvem. Vamos questionar então, Juliano. Quando eu analiso a obra, então, por exemplo, quem analisou a obra, é claro, não estava no momento que Frida pintou. Será que era realmente isso que ela estava querendo transmitir, no caso dessa nuvem que você falou, ou simplesmente ela pintou uma nuvem? Só uma, né? Isso é uma questão que nós não sabemos. Isso é uma questão. Eu poderia assimilar mais aos sofrimentos da Frida ao mar. As ondas do mar. Perfeito. São muitas. Perfeito. Um tom sombrio, escuro. Não tão pequenas. Exatamente, exatamente. Então, de certa forma, cada imagem remete a uma... O quadro de Frida, nós temos que olhar e refletir. Não é um quadro que, por exemplo, está pintado, vamos lá, um vaso de flores, e você olha e fala assim, um vaso de flores, gostei, não gostei. Aqui, cada detalhe tem que ser interpretado.
Exato. Entendi. Aí finalizamos esse quadro. Perfeito. Também acho que o nosso debate sobre ele nós finalizamos também, né? Exato. Eu vi uma questão só salientando isso que você falou. Nós vemos uma Frida não muito sofrida no retrato em si. Serena, né? Tranquila. Exatamente. Tenho essa impressão. Qual é o próximo retrato, Juliano? A próxima A próxima tela se pintura. chama Desculpa. Meu Nascimento, de 1932. Exato. Você tem essa crítica de arte, ela levantou os principais quadros de Frida, né? Acho que um dos. Sim. Perfeito. Vamos lá. Foram 10, nós estamos chegando no sexto. Perfeito. Perfeito. Quatro vão ficar, os 4 que faltaram vão ficar guardadinhos para uma outra oportunidade. Isso. Vou tocar num assunto aqui, Juliano, com relação, às vezes, quando nós falamos de Frida, e às vezes tem pessoas que falam, eu não gosto desse quadro, eu não gosto dessa pintura. Aqui, acho que nós estamos analisando essa pesquisa que você fez muito mais além disso, né? Não de só feio ou bonito, mas o que conta esse quadro, né? Qual é a história, qual é a ideia dela. E qual seria o próximo quadro, Juliano? Meu Nascimento. Meu Nascimento. Também selecionei a imagem aqui. Vamos lá. Deixa eu separar aqui. Perfeito. Já separei. E aí, uma questão assim, né? Eu ia fazer uma observação, mas acho que é a observação que você vai fazer. Pode falar. Sim. Esse quadro que será mostrado é um quadro famoso de uma pintora renomada, Certo. tá? Que pode ser que choque um pouco. Exatamente. Isso. Isso. Tá? Então a gente vai montar. Eu já falei para o Oswaldo não focar muito numa parte mais crítica. Certo. Vou mostrar meio a distância, Então porque... mostra e volta para a gente e a gente debate. Exatamente. Acho pertinente, porque como dentro da personalidade de Frida, em alguns momentos ela gostava de chocar, né? De causar, para conseguir ser ouvida, né? Então talvez seja o objetivo dessa pintura aqui, né? Qual é o nome mesmo, Juliano? Meu Nascimento. Meu Nascimento. Então, o quadro é esse, é uma obra de arte de Frida. É um quadro meio que chocante, né? Vamos fazer a análise crítica dele e somente mostramos rapidamente para não causar muito. Uhum. Causa um certo desconforto. Pintado em 1932. Opa, a internet deu uma falhadinha. Estamos de Falhada. volta. Estamos de Voltou? volta. Perfeito. Está me ouvindo bem? Estou. Perfeito. Na tela Meu Nascimento, pintada em 1932, vemos representado o parto, que resultou no nascimento de Frida Kahlo. A imagem fortíssima, até a crítica concorda com a gente, apresenta a mãe coberta com lençol branco, como se estivesse morta. Perfeito. Nesse ponto, antes da live, nós debatemos, né? Eu apresentei um ponto de vista meu sobre isso para você. Isso, pode falar. Não necessariamente precisa estar morta. Pode ter sido que Frida não quis expor a mãe. Perfeitamente, perfeitamente. Você fala porque o lençol cobriu e não vê. Exatamente. Uma preservação da imagem, que se de repente ela retratasse, é isso que você está querendo dizer, aí ficaria um pouco desconfortável. Sim. Exato. Concordo.
Um dado da vida pessoal da pintora. A mãe de Frida sofreu de depressão pós-parto. Além de não poder amamentar, Matilde Calderon engravidou logo 2 meses depois de dar à luz a Frida. Por esses motivos, Matilde entregou a menina para uma ama de leite. Perfeito. Na tela, lemos Perdão, só um minutinho. Tranquilo. Anotações são assim mesmo. O abandono e o desamparo do bebê que sai do ventre da mãe praticamente sozinho. A menina parece estar nascendo fruto da sua própria ação, sem participação da mãe. O quadro testemunha essa solidão inicial que Frida vivia a carregar pelo resto da vida. Ao drama. Ao drama. Ao fundo da cama, observamos uma imagem religiosa da Virgem de los Lamentos. Vale lembrar que a mãe de Frida era profundamente católica. Certo. Atrás da cama tem um quadro com a santa, realmente. Então, eu achei que aí é um quadro que representa Nascimento, mas sendo Frida, ela quis retratar dor, a cara do neném é a cara de Frida, né? Até monocelhas que tem, né? Isso, realmente, isso. Aí cai muito na personalidade, como você está falando, de Frida, né? E até na conversa que nós tivemos antes da live, eu levantei o ponto da questão dela ser mexicana, de ter um temperamento. Ela já tem dramaticidade, né? Uma dramaticidade. E eu acredito que tem a cara de Frida, né? Para ser ouvida, então ela criava essas imagens um pouco torturantes, né? Difíceis de serem enxergadas, né? Eu acredito assim, hoje é tratado como uma obra de arte, serve de críticas e tal, mas e quando foi pintado? Onde foi apresentado esse quadro? Deixa eu cumprimentar um amigo meu. Graças, Júlio. Perfeito. Um amigo de Porto Rico. Boa noite, uma boa noite. Então tem... isso. Sabe assim, Juliano, que me vem à cabeça? É que, vamos supor, um crítico de arte, essa que você está fazendo a pesquisa, então é muito, como é que eu vou dizer, perigoso as palavras que às vezes um crítico de arte ou a menção que ele vai fazer, porque às vezes pode ser uma interpretação muito própria dele e não muito do que o artista realmente quis transmitir. Né? Não condizente, né? Não condizente. Então, por isso que às vezes todos os principais artistas, Juliano, desde Laos de trás, Leonardo da Vinci, todos os artistas, às vezes, alguns biógrafos, alguns críticos de arte são mais ouvidos e outros nem tanto. Porque muita coisa... Se nós estamos falando de Frida, que é do século passado, muito próximo, já imaginou, às vezes, uma análise crítica de uma obra lá de trás? O que pode ser dito e será o que é verdade e o que não? Né? É muito difícil. É complexo. É complexo. Mas que, pelo que nós, nessas críticas de arte que nós estamos fazendo...
essa crítica de arte que você está fazendo, pesquisando, é uma fonte muito boa, né? Uma fonte muito boa, mas é claro que tanto você quanto eu podemos, né, dar o nosso pitaco, né? Nosso parecer, nossa interpretação, né? A nossa interpretação, exatamente. Perfeito, concordo. Ok? Ok, essa é a nossa análise dentro desse tópico, Frida. E aí, uma hora nós voltamos, como você disse, né? Com relação ao, ao trabalho de Frida, que é muito vasto e vale a pena sempre nosso comentário. Né? Voltando aqui, dá licença, estou me ajustando. Perfeito. Agora, um novo tópico. Mona Lisa sofreu um novo ataque. Exatamente. La Gioconda. La Gioconda. Nossa, tem tanto nome, Juliano. Mona Lisa, La Gioconda, Lisa Gherardini. Eu ia falar um, mas acho que eu vou ficar quieto. Só vou falar, interprete quem queira. Leonardo da Vinci. E aí vai. Ah, sim, tem essa hipótese também, né? A hipótese dele ser ele travestido, né? Isso. Isso é... Não é nem polêmico isso não, é muito... pertinente, né? É levantado, é pertinente. Por que é pertinente? Já que você não deixou o assunto passar, então vamos focar. Meu Deus. Não, é só uma informação. Como Leonardo da Vinci, os artistas dessa época eram muito protegidos, né? Pelas famílias de poder, né? Então, havia suspeitas da vida dele, de um plano da vida dele um pouco mais escondido, particular, e que talvez ele ali expressou, né? Então, certo. porque os traços são muito... Nós temos do Leonardo da Vinci quase nenhum retrato, não temos. Nós temos um desenho, e quando você, que é o retrato que ele fez, ele já um pouco velho, e quando você cruza a imagem da Mona Lisa com esse desenho, é muito simétrico. É perfeito. É perfeito. Entendi. Vamos ao... Isso. Com base no ataque sofrido recentemente, exatamente, vamos abordar os ataques que La Gioconda já sofreu. Não foi a primeira vez, né? Não foi. Em 1911, o pintor Louis Berrault percebeu que Mona Lisa não estava no museu. No museu. O quadro sumiu. Ela foi roubada por Vincenzo Perugia, funcionário do Louvre, que ajudou a construir a caixa de vidro que a protegia. Exatamente. Ele ficou escondido no museu, até o museu fechar. Depois que o museu fechou, ele saiu com a Gioconda. É quase uma insanidade, né? Ele era um nacionalista italiano que acreditava que ela tinha que voltar para a Itália. Exato. Você percebeu que tem um contexto que faz sentido? Olha, muito sentido. Faz muito sentido mesmo. O que é um quadro italiano de Leonardo da Vinci? Nós sabemos o caminho que ele fez. Acho que nos últimos anos, Leonardo da Vinci foi à França e esse quadro foi para lá. Mas é pertinente a observação, vamos dizer, entre aspas, não estamos defendendo o ladrão. O nacionalismo dele, né? Querer ter de volta esse quadro para a Itália. Certo. Em 1956, uma pessoa jogou ácido quando ela estava exposta em Montauban, na França. Perfeito. Olha só que coisa.
como que o ácido não foi estragar? Eu tenho uma ideia, Juliano, para isso. Os vernizes que eram usados, todo o material, toda a tinta, tudo que o artista utilizava era produzido por ele. E era produzido, de certa forma, de uma forma muito integral. Então, a tinta tinha mais qualidade, as vernizes de acabamento com mais qualidade. Então, a hora que foi o ataque com ácido, porque dá a impressão assim, nossa, tacou, corroeu tudo. Mas quando ocorre, aí a limpeza, os técnicos já vêm rapidamente e é onde acaba neutralizando e o verniz segura, não deixando entrar na pintura. Perfeito. Né? Não chega de tinta. É mais ou menos isso. Em dezembro do mesmo ano, ou seja, de 1956, o boliviano Hugo Villegas jogou uma pedra que quebrou o vidro e chegou a lascar um pedaço do pigmento da pintura. Aí já a coisa complicou, realmente. Porque aí teve um certo peso, né? Uma pedra. Talvez foi jogada com muita força, né, também. Pontiaguda. Uhum. E aí que a obra foi restaurada e foi colocado um vidro à prova de bala. Após esse ataque à pedra. Essa proteção. Do boliviano. Em 1974, uma mulher em Tóquio, que a pintura estava lá em Tóquio, então essa mulher estava revoltada, que parece que o passaporte dela não tinha sido concedido um visto para ela, atacou com um spray vermelho. Olha só. Que não chegou a atingir a obra por causa do vidro. Você vê só nesse caso, né? Poucas vezes o quadro da Mona Lisa saiu da França, né? Depois que ela perpetuou sendo uma obra do Louvre. E a hora que vai sair, por exemplo, para as pessoas terem acesso à pintura, ocorre um fato desse. Em 2009, uma mulher russa atacou com uma caneca de cerâmica, dessas de souvenir. Meu Deus. Você vê que atacar a Mona Lisa é quase que um programa de algum turista que vai à França. Deixa eu fazer algo diferente. Um fato curioso, né? O primeiro ataque foi o sumiço. Isso. E aí, como você falou, até com um dizente, com um parecer, um porquê do ato. Não estou defendendo o ladrão. Certo. Mas aí uma questão interessante que me chamou a atenção de quando, voltando um pouco, me perdoem a cronologia não está seguindo a mesma sequência. Perfeito, pode falar, Juliano. Muitas pessoas passaram a ir visitar o museu com a falta da tela. Isso. Eu acho que ali é onde começou essa peregrinação ao Louvre para visitar a Mona Lisa. E iam lá para ver o espaço vazio. Espaço vazio na parede. É curioso como é que fala? Como uma notícia afeta as pessoas. E então, esses foram uns ataques do passado. E nesse último dia 29, né? Então, o rapaz atirou um bolo, uma torta no quadro. Uma coisa que eu achei interessante desse último ataque recente foi que esse rapaz é um ativista do meio ambiente, climático. Isso. E ele quis chamar a atenção porque para as pessoas não estarem dando importância para isso, para essa questão climática. Exatamente. E com certeza, dentro dessa questão,
Como que eu vou atingir mais pessoas com o que eu quero dizer? Onde eu posso? Aí já vem a ideia, né? Quantas pessoas não estão lá gravando? Todo o período que o museu é aberto, o salão gigante, onde tem outros quadros, mas naquela parede tem a Mona Lisa, ele fica constantemente cheio e celulares gravando lá. Ele falou, é ali que eu vou chamar a atenção, né? Aí fica aquela questão. Pode falar, Júlio. Ele foi de cadeira de rodas, certo. Uma peruca, uma touca também, né? Isso, uma touca, exatamente. Uma touca, e ele esfregou o bolo no vidro. É realmente um manifesto. Ele não queria, nem por um segundo, na minha opinião, quebrar, ferir o quadro. Eu acho que isso não estava nos planos dele, né? Isso. Olha, aí, como conversando, a gente chega a determinadas conclusões. Isso me leva a pensar, olha como é realmente um manifesto, porque ele não foi com uma pedra, ele não foi com uma arma, é simplesmente para chamar a atenção. Uma torta, não vai ocorrer o quê? Sujar o vidro? Ou a obra nem vai, porque ela está dentro de uma placa de vidro, eu já tive o prazer de ver, e dizem que essa placa de vidro é de cristal. Então, é extremamente protegido, né? Agora, como você falou, o objetivo dele seria nobre. Uma defesa do... Não justifica também. Embora nobre, não justifica. Exatamente, porque às vezes, eu acho que a defesa do meio ambiente, todas essas questões, se nós defendermos de forma mais engajada, séria, não estou chamando que a atitude dele não foi séria, eu acho que foi mais midiático, né? Se ele fosse fazer nos trâmites normais, será que o mundo inteiro ia saber? Também não estamos defendendo o ato, né, Juliano? Sim. É meio complicado. Mas isso chamou a atenção do mundo inteiro. E o mundo das artes, de repente, ele veio à tona, né? Ele é perfeito. É um assunto vasto. Só uma coisa agora. Pode falar. Vou perguntar para você. Você tem aquarelas para mostrar? Que agora, fechando o assunto... Isto. Atentados à Mona Lisa. Atentados à Mona Lisa. Vamos ver que não venha o próximo para a gente comentar. Eu tenho uma aquarela assim. As aquarelas solidárias, como eu sempre falo. Doação de R$50 ao seu abrigo de cães, Juliano. Então, a pessoa recebe uma aquarela do seu pet. Ela pode mandar a foto para mim, e aí entra numa certa fila, graças a Deus, de pessoas que começamos no início do ano e ainda vão surgindo, e a pessoa entra numa pequena fila. Vai esperar ali umas 2, 3 semanas, aí a aquarela já fica pronta. Nós enviamos a aquarela do seu pet. Até vou pegar aqui. Aqui é tudo muito no improviso, mas ela está aqui perto de mim. Vou trazer num ponto de vista legal. Opa! Uma aquarela bem solta, né? Mas ela tem uma carinha muito bonita, né? Essas bandanas aí são geralmente de quando sai do banho tosa, hein? Ah, é? Ah, olha lá, boa informação. Eu não me... olha como eu estou... Não, eu falo, eu aprendo sempre. Então aqui ela tem... A vaquinha, o strazinho. Teve algum que estava com strass, né? Teve. Aquela poodle que nós fizemos, então tinha um brilhozinho ali. Então aqui... é uma aquarela solta. Por que eu digo solta? Porque são pinceladas, olha, que
Quando nós observamos à distância, olha, são pinceladas soltas, que quando nós observamos a uma certa pequena distância. Olha lá, a Kátia gostou. Obrigado, Kátia. Mais uma, Kátia. Ou seja, mais uma aquarela. Eu sei que o Juliano tem muitas doações de pessoas que fazem doações maravilhosas, né? Necessárias. E a aquarela solidária ela vem para dar uma pequena ajuda, uma pequena força, né, Juliano? Sim. Ficou bonito, não Porque ficou? os gastos são imensos. Ficou maravilhosa. Olha que olhos vívidos, né? Tem. Olha, a Gisele gostou também. Uma outra característica, tá? Ah, Quando eu tinha a minha poldo, até que eu compartilhei numa lembrança recente, eu não permitia que colocasse strass nela. Ah, é? Você sabe como é fixado o strass no cachorro? Como assim? Me explica, Juliano. Quando é de pelo curto, é strass adesivo. Certo. Quando é um pouco mais compridinho, é com cola quente. Não acredito nisso. Sério que é dessa forma? Eu não deixava colocar. Mas então... Puxa, cola quente. Eu já trabalhei com algum trabalho artesanal com cola quente. Eu me queimava todas as pontas dos dedos. É quente realmente. Sim. Olha, uma informação. Não deixava. Não, você... Aí ela vinha com gravatinha, entendeu? Tá bom. Na orelha, quando tosa curtinho, aí o strass com adesivo cola para por um curto período de tempo. Certo. Não, nem pensar. E aí não. Olha, como que você tem esses detalhes. Só voltando... Eu sempre fui chato. Não, cuidadoso. Será que eu gostaria de ir a um cabeleireiro e eu tacar cola quente em mim para grudar algum adorno? O cachorrinho também não vai gostar da história, né? E voltando ao ponto das doações que você sempre posta suas contas, mostrando com muita clareza como que é o seu trabalho. E essa semana você levou um dos seus cãezinhos ao veterinário. Você poderia contar a história para ilustrar para as pessoas? Eu já tenho aproximadamente 10 anos que eu cuido de cães, né? Certo. E alguns probleminhas, é igual a gente se automedicar, né? Alguns probleminhas, a gente vai tentando uma coisa ou outra para ver se resolve, porque não dá para vamos dizer assim, cada dor de barriga que o bicho tem, correr para o veterinário. Aqui são 20 cães. Exatamente. Eu tentei algumas coisas para cessar a diarreia que o picolé está. Certo. Nada funcionou. Nada funcionou. Fiz contato com o veterinário por telefone, ele passou algumas coisas que também não deram certo. Entendo. E aí, ontem, eu levei ele para colher sangue e fazer um exame mais aprofundado, aprofundar mais na questão. Clinicamente na questão. Certo. E a veterinária já entrou com uma medicação diferente do que eu estava dando antes, para ver se resolve. Ótimo. Então, lá para terça-feira, segunda, não garanto que eu vou ter o resultado, mas para terça-feira eu vou estar com o resultado em mãos para saber o que pode ser que está causando isso nele. O mesmo acontece com a Vitória, a minha mestiça Pitbull. Certo. Ela tem uma diarreia persistente há tempos. Trata, melhora, reincide. Trata, melhora, reincide. Eu falei que essa veterinária resolvendo do picolé, na outra semana eu levo a Vitória para
também colher sangue E e fazer esse tratamento, porque acredito que seja incômodo para eles, né? Não, você busca dar qualidade de vida para eles. E para ilustrar bem para as pessoas que fazem as doações, tudo, essa ida ao veterinário, tudo isso você paga, né? O custo é... Essa aí do veterinário saiu mais de R$ 200. Entendo, perfeito. O carrapicho faz uso de ração especial, porque Você ele comprando tem essa semana. problema tireoide. Mais de R$ 300 um saco de 7 quilos de ração. Nossa. Comprei essa semana. E dá para quanto? Semanalmente, dá para uns 2 meses esse saco de ração. Certo. E semanalmente eu acerto, eu amortizo a despesa na casa de ração. Olha só, puxa vida. Ou seja... Essa semana foi puxado. Mas assim, ainda assim sendo puxado, como eu falei na minha prestação de contas, né? Sempre em dá. virtude do meu aniversário, teve doações extra. Certo. E tudo é repassado, é prestado contas, porém, mesmo eu abatendo, sobrou um grande valor para trás, se eu não me engano, acho que foi R$ 340, que está em aberto ainda na casa de ração. Entendo. Realmente sempre dá, eu percebo que você sempre consegue atingir seus objetivos, mas eu acho que é muito, muito bom você sempre fazer o apelo, pedir para as pessoas. No nosso caso aqui, vou mostrar novamente a nossa aquarela que foi feita aqui e bater na tecla, né? Olha aqui, pessoal, quem doar R$ 50, manda uma foto para mim, eu farei uma aquarela, né? R$ 50 é o abrigo de cães do Juliano, para... Acho que alguém... comentário aqui. Isso. A Gisele. Só que eu acredito que não, Gisele. Ela perguntou, desculpa, Juliano, não seria da água. Se fosse da água, teriam mais animais aqui com o mesmo... Problema. Tem o picolé e a Vitória. Mas de 20, só 2 estão. 18, então, não. A probabilidade de talvez ser alguma outra coisa e não a água, né? Interessante. Interessante. Parece que observar detalhe por detalhe, né? Vamos ver o resultado do exame. Exato. Na terça-feira, né? Então, volto, estou aqui mostrando, aproveitando para fazer... Ai, que legal, estamos fazendo o merchan da Aquarela Solidária. É legal isso, viu? Gostei. Quem, então, doar R$ 50, recebe a aquarela, manda a imagem aqui, né? E eu estou gostando porque eu estou aprendendo, vivendo o mundo pet, vendo como as pessoas acarinham, se apegam e recebem desses serzinhos aqui muito, muito mais do que as pessoas gastam ou com eles, né? É o amor de verdade, né? Não é mesmo, Juliano? Então ela está respondendo aqui, a Gisele. Talvez sim, né? Isso. Tendo isso, eu vou frisar um ponto aqui que eu gosto, que as pessoas que entram aqui e participam com a gente da nossa live não tenham receio de questionar, de perguntar, porque, na verdade, falando ao pessoal que está nos vendo agora, assistindo agora e depois, além da preocupação de passar todo um conteúdo que nós temos uma preocupação uma vontade que vocês questionem, perguntem, tragam. A gente quer interação, né, Juliano? É isso aí. Então, uma última pergunta. Tranquilo? Vamos lá. Quem tiver
interesse em fazer aula com você, é só fazer contato em inbox, procurar pelas suas redes sociais. Perfeito. Obrigado pela lembrança, Juliano. Então, a questão de aulas, nós temos aula online, aula presencial aqui no meu ateliê, mas é muito legal e às vezes as pessoas falam assim, mas eu estou distante, eu não tenho como. Tem sim. Aulas online funcionam, né? Eu tenho alunos online, então pode mandar mensagem inbox. Quem quer aulas de pintura a óleo, pode falar, Juliano. Tá ouvindo os latidos? Eu tô. Agora sim. Eles estão participando. Jurema. Hã? A Jurema. A Jurema? Algum probleminha lá, né? Ou não, algum barulho. Na frente de casa tem um ponto de ônibus. Às vezes fica alguém conversando no ponto de ônibus, ou que está saindo da igreja. Eles se alvoroçam. Eles ficam alertas. Eu diria que eles gostam. Eu tenho 20 cães. Se tem um latido no quintal, eu sei quem está latindo. Isso eu acho demais. Eu acho incrível. Você conhece as características de cada um, o latido de cada um. Maravilhoso. E só para finalizar, então, aulas online, pode entrar em contato. E logo nós teremos também, estamos movimentando assim mais para que o pessoal tenha mais facilidade nessas aulas online, porque aí eu acho que nós vamos ter mais distribuição de arte, tem pessoas que buscam porque quer decorar, porque quer aprender, tem muita coisa que nós podemos aprender numa aula de pintura. Praticamente é terapêutico, né? É bem terapêutico. Olha, é a palavra, é bem terapêutico, viu? E é isso. Aquarela Solidária. E nós estamos aqui na nossa live de arte para dar aquela cutucadinha, né? Para o pessoal se interessar mais por esse mundo que é maravilhoso, não é, Juliana? Sim, sim. Perfeito. Finalizando? Em breve eu estarei de volta. Isto. Foi excepcionalmente no... Eu não vejo os comentários. Se tiver algum comentário aí, você me passa. A Gisele achou interessante as aulas online. Isso. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu nunca posso aprender. Será que é? É muito difícil. Tudo tem um começo, tudo tem uma meada, um jeitinho. E ela falou também que ela adorou essa live. Obrigado, Gisele. Muito bom ter você com a gente, conosco. Muito obrigado mesmo. O que nós queremos é interação. Agradecemos muito. É tudo pensado. Temos diretor artístico, Juliano, que eu gosto de falar. Cai de paraquedas. Isso. Olha, de primeira, todos os assuntos, tudo que vocês veem aqui, o roteirinho é tudo pensado por ele, viu, pessoal? A Nélia perguntando qual o valor por mês dessas aulas. Aí você prefere falar inbox? Você pode falar durante a live? Tranquilo. Olha, podemos falar aqui, ou inbox, se eu falar aqui, as pessoas que outras ouçam também, não tem problema não. É uma mensalidadezinha básica, são R$90, e você tem direito aí a uma aula semanal. Essa aula vai ter uma duração ali de 2 horas, 2 horas e meia. Não é uma... Por que é uma aula um pouquinho extensa? Porque existe prática. Então, você vai praticando na sua casa e eu tenho que fazer uma observação, né? E é muito válido, viu? Quem se interessar, aí manda mensagem inbox. De repente tem pessoas que já têm um início, quer aprender um pouquinho mais. Nós estamos aqui, à disposição. Né? Perfeito. E terminamos? Acredito que chegamos ao fim de mais uma. Graças a Deus. Então, eu adoro criar. O pessoal, agora ele se soltou, agora que conversavam.
Vamos escutar já desde o início. E manda pergunta, gente. Não, só uma brincadeira, só uma brincadeira. E, Ok. excepcionalmente, foi hoje, viu? Nosso horário aqui é sábado, às 20 horas. Perfeito? Perfeito. Agradeço as pessoas, agradeço a você, Juliano, muito pela força na distribuição aí das informações do meu trabalho. E vamos em frente com essa parceria aqui, que a Live de Artes, Aquarela Solidária, tem muita coisa pela frente. Só um último comentário. Sim, sim. Você vai se recordar. Diariamente nós somos bombardeados com notícias ruins, manchetes negativas, acontecimentos negativos. Tanto é que, não sei se foi final de semana passado ou final de semana retrasado, tem um jornal do domingo à noite. Sim. Que eu aprecio assistir. E eu até virei para você e falei assim, não vou assistir. Falei, chega de notícia ruim, de manchete ruim. Desliguei. Ficamos só na nossa conversa, né? Exato, exato. Eu acho... E aí, essa live de artes é um grande instrumento para fuga da negatividade, é um bate-papo, é um pouco formal, mas também é informal. Sim, sim, né? Positivo. Alimenta a cultura. Você vê, nós trouxemos, quantas obras de arte foram apresentadas hoje? 3, né? Exatamente. 3 obras de artes da Frida Kahlo, uma grande artista renomada, mexicana, que trouxe notoriedade para o país dela com a arte. Com a arte, exato. A arte, talvez, Juliano, para nós que temos acesso, seja algo já, né? Falar de Frida, falar de pintura, aquarela, mas essa live, de repente, está chegando para uma pessoa que nunca ouviu. E hoje a informação é muito difundida? Sim. Mas às vezes tem aquela pessoa que não conhece Frida. Vamos falar. Existe, viu, Juliano? Existe. Sim. E nós estamos trazendo essa positividade. Porque esse bombardeio de coisa ruim, desliga. É um toque. É um toque. Vai envenenando a gente. Exatamente. E quando você... Como? Me perdoe cortar. Como teremos pessoas otimistas com tanto bombardeio de notícia negativa? Falou tudo. Falou tudo. Perfeito. Como que vamos cobrar dessas pessoas se elas se alimentam de negatividade? Não tem como. E aí no dia seguinte, no dia a dia dela, ela vai ecoar o quê? Se você ouviu o que aconteceu, olha, que é uma energia negativa sendo distribuída. E a arte tem um caminho contrário. A arte tem um caminho contrário. Nós estamos aqui despertando, né, Juliano? Exato. Dando pessoas para isso. Bela observação. E a partir do momento que você desligou a TV, o programa, você se aliviou. Não deu tranquilidade? Não, eu coloquei um basta, falei, chega. Eu estou perdendo um pouco o interesse disso. Exato. Desse tipo de noticiário negativo. Exatamente. Concordo plenamente. Temos que despertar para coisas boas, né? Positivas. Coisas positivas. Porque aí, eu acho que aí é o começo da mudança, viu, Juliano? Às vezes as pessoas esperam que as coisas externas mudem para ela mudar. Mas eu acho que a mudança é o contrário, né? É o que você falou. É de dentro para fora. Toma uma atitude, né? Contrária ao que é negativo. Adorei você ter levantado esse assunto. É a live de artes. Aqui a gente fala de arte e tudo mais. Okay. Perfeito, então.
Uma boa noite, Juliano. Boa noite, Oswaldo. Um grande abraço. Grande abraço. Até sábado que vem, às 20 horas, na nossa live de artes. Tá bom? Abração. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, Juliano. Vamos finalizar com esse doguinho lindo aqui? Boa noite, pessoal. Obrigadão por tudo.